Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Jesus falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito Santo. Quem tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Jesus, Ele é a verdade de Deus, o caminho que conduz o homem até Deus. Jesus, Ele vai voltar, como Ele mesmo disse: eu vou para o meu Pai, vos preparar lugar. Se eu for, virei outra vez, para vos levar para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Promessa de Jesus voltar. Já passaram muito tempo, mas o apóstolo Pedro falou que devido a esta promessa, haveria escarnecedores, dizendo-se: aonde está? Pois desde que os nossos pais morreram, e ouvimos falar, desde muito tempo, que Jesus está voltando, Jesus vai voltar, e nada de voltar. Pois é, mas Ele disse que vai voltar, e Ele falou que quando voltasse, pegaria este mundo de surpresa, o mundo que está adorando os demônios e não aceita, o mundo que está buscando ídolos e não reconhece, o mundo que está buscando prazer, achando que é a melhor coisa que ele está fazendo, ou a melhor coisa que ela está fazendo. Mas Ele falou que vai voltar, então prepara-se para se apresentar diante dele um dia, e não deixa as corrupções do mundo te envolver, não deixa nada atrapalhar a salvação de Deus na tua vida, porque Jesus falou: eis que cedo venho, guarda o que você tem, para que ninguém tome de ti a coroa da vida. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua casa, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Jesus falou que está à porta batendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então vim aqui ler o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus. Jesus falou: levantando-se ele os olhos para o seu discípulo, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus aqui, Ele está ensinando no sermão da montanha, a palavra, as bem-aventuranças de um homem, porque bem-aventurado significa mais do que feliz. Ser feliz para Deus não é o homem aqui na terra ter bens materiais. Ter felicidade em Jesus não é o homem aqui em vida possuir ao mundo aos seus pés, ter o mundo à sua volta, aos seus clamores. Mas ser feliz, ser bem-aventurado diante de Deus, é o homem que guarda a sua palavra na tábua do seu coração, o homem que observa esta palavra e anda nela, meditando de dia e de noite. Bem-aventurado é o homem que sofre por causa desta palavra, que chora por causa desta palavra. Bem-aventurado é o homem que anda segundo esta palavra. O Espírito do Senhor veio sobre o homem, o Espírito Santo
para guiar o homem em toda a verdade que os homens estão trocando pela mentira. Lá em Romanos capítulo 1 diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Olha para você ver, para um pouco e pense, para você ver como estão fazendo, o que esta palavra está cumprindo, porque os homens procuram prazer, procuram homens para idolatrar, procuram pessoas para se espelhar, procuram pessoas para se parecer, mas não querem parecer como Jesus, não querem andar como Jesus andou, não querem fazer o que Jesus fez. Jesus veio, pregou a palavra do Pai, ensinou a doutrina do Pai, e Ele prometeu que iria voltar. Por isso que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É loucura de Deus, é mais sábia do que a sabedoria dos homens. A loucura de Deus, um Deus forte se fazendo fraco, onde escolhe homens, onde escolhe pessoas que para o mundo não presta, para o mundo é uma peste, para o mundo é um carrasco, para o mundo é uma escória, é considerado lixo. Mas para Deus, Deus escolhe as coisas vis, desprezíveis, as que não são, as loucas, para confundir e aniquilar aquelas que pensam que são alguma coisa, que pensam que é famoso, que é o homem do momento, que é o poderoso de última instância, o homem que pensa que é alguém só porque possui um estatuto melhor do que o demais, do que o próximo. Jesus, ele está ensinando que bem-aventurado é os pobres, porque deles é o reino dos céus. Lá em Tiago capítulo 2 versículo 5, o apóstolo diz que porventura não escolheu Deus os pobres desta vida para se tornarem ricos na fé. Deus escolheu os pobres, porque os pobres não têm que se apoiar, senão na fé que uma vez foi dada a eles, por crer e confessarem a Jesus como Senhor, como Salvador. Basearam a sua vida na vida de Cristo, porque o Evangelho é o sofrimento. Por isso que Paulo sofria por causa do Evangelho, e ele sentia dores de parto, para que Jesus fosse gerado dentro de uma pessoa, a pessoa andar com Jesus. Paulo sofreu muito para ganhar almas para Jesus. Ele foi apedrejado, foi afrontado, foi chicoteado. Paulo, um dos apóstolos que mais sofreu por causa deste Evangelho, por ir atrás de almas, tentar de alguma forma ganhar alguém para Jesus, padeceu, sofreu, mas Deus falou: bem-aventurados os pobres deste mundo, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os angustiados, porque serão confortados, consolados. Por isso que quando o homem está aqui na terra, ele sempre vai passar por tribulações, por angústias, por momentos de tristeza, mas a Bíblia diz que ainda que a tristeza, o choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer, porque Deus, ele faz florescer rosas, Deus faz florescer em meio aos espinhos. Deus, ele faz nascer aonde não tem nenhuma frutificação, aonde não tem nada regado. Deus faz o impossível acontecer para que a sua palavra se cumpra. Por isso que Deus escolheu as coisas loucas, escolheu os fracos, os pobres desta vida, para serem ricos na fé. A riqueza do homem, diz lá em Provérbios, não consiste na abundância de riquezas, mas em ter um nome bom escrito. A riqueza do homem é de ter um nome escrito. Escrito aonde? Não é no caderno das estrelas, não é na calçada da fama, lá de Los Angeles. Está escrito o seu nome no livro da vida, escrito o seu nome nos céus. Um dia os discípulos saíram para evangelizar, e eles foram fazer a missão que Jesus os encaminhara.
de 2 a 2, e eles saíram pregando o nome de Jesus. E eles se maravilharam, porque eles viram os demônios sujeitar ao poder deste nome, o nome de Jesus, e eles curaram os enfermos. E eles chegaram para Jesus e falaram: bom mestre, até os demônios sujeitam ao seu nome, quando nós o ordenamos. Aí Jesus falou para eles: por que vocês maravilhais? Por que vocês estão alegres? Porque vistes sinais? Porque vocês viram os demônios sujeitar por causa do meu nome? Jesus falou assim: alegrai-vos, pelo seu nome está escrito nos céus. A alegria do homem não é a diversão que o mundo promove através do futebol, através de novela, através de ficções. A alegria do homem e da mulher não está naquilo que é visível, mas naquilo que é invisível, se ele esperar com paciência. Porque a Bíblia diz que aqueles que esperam, eles verão a glória de Deus. Porque o reino dos céus é glória, é eternidades. Lá não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá mais lágrimas. Mas enquanto vivemos aqui neste mundo, nós iremos passar por tribulações, mas isso não vai fazer com que percamos a salvação que uma vez foi dada para aqueles que obedecem a Jesus e andam segundo a sua palavra, obedecendo as direções do Espírito Santo de Deus. Não é dos espíritos de demônios que está ensinando e doutrinando famílias, casas inteiras, pessoas, porque o espírito de demônios está convencendo pessoas a andar na vaidade, a andar na luxúria, a andar no pecado, a andar na desobediência. O espírito de Satanás que está usurpando a fé de muitos, e muitos têm caído no laço do diabo. Mas Jesus deu ao homem o Espírito Santo para que ele fosse guiado em toda a verdade. Bem-aventurado é o homem que anda segundo esta palavra, porque se ele observar o que Deus um dia deixou escrito, o que está escrito, o que Deus falou, o homem será bem-aventurado, mais do que feliz. Bem-aventurado vós que agora tendes fome. Jesus falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que um dos sinais dos finais dos tempos seria a fome, a escassez. A fome tem afetado todo mundo. Para você ter uma ideia, lá no sertão da Paraíba, aonde tem falta de água, a seca devasta, e morreu mais de 100 milhões de pessoas, mais de 100 mil pessoas naquele estado, por causa da fome, da seca, que afetou aquele estado do Ceará. E as pessoas morrendo. Um dos sinais que Jesus falou, a fome. Só que a fome, o profeta Amós, ele fala no capítulo 8, que dias viria em que Deus enviaria sobre a face da terra, não era fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as suas palavras. A maior fome que o homem necessita e que ele deseja ter, na verdade não é de comer o alimento que é vendido ou é comprado, mas o pão vivo que desceu do céu, a palavra que se fez carne e habitou no meio de nós. A maior sede que o homem tem é de beber desta água, porque quando ele bebe desta água e come deste pão, nunca mais ele torna a ter sede, porque ela faz do homem uma fonte de águas vivas, enche e preenche o vazio da alma do homem, o pão que sacia a fome do homem. Mas Jesus está dizendo: bem-aventurados que têm fome, sede de justiça, porque serão consolados, serão fartos. Quando Jesus dirige essa palavra aos seus discípulos, eles ficaram atentos a tudo que Jesus estava dizendo. Mais adiante, eles iriam entender o que verdadeiramente Jesus estava falando a eles. Até então, era encoberto
porque todas as vezes que Jesus dirigia a sua pronúncia, a sua fala, a sua palavra, Jesus dirigia por meio de parábolas, como esta, e Jesus dizia para a multidão por parábola, e algumas vezes ele falava por parábola também aos seus discípulos, e outras abertamente, mas mesmo assim, Jesus falando abertamente aos seus discípulos, eles não compreendiam, eles não entendiam, e eles tinham que perguntar novamente a Jesus. Aí então Jesus falava e esclarecia a eles. Por isso que Paulo escreveu em Efésios capítulo 5, versículo 14: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Levantar-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Jesus esclarece a sua palavra. Qualquer pessoa tem o direito de conhecer a palavra de Deus e andar por esta palavra. Só que o homem precisa primeiro nascer de novo, da água e do Espírito, a conversão. Aí o homem recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo o ensinará a verdade, a palavra de Deus. Por isso que João falou que não convém que nenhum homem vos ensine, porque vós já tendes a unção do Santo. O Espírito Santo desceu sobre o homem para ensinar o homem. Por isso que eu não preciso fazer curso de teologia para aprender a palavra de Deus. Por isso que eu não preciso sentar em sala de aula para aprender a palavra de Deus. Basta o Espírito Santo para me ensinar, porque a unção do Santo me ensinará todas as coisas. O Espírito Santo, que Jesus falou em João 14, que o mundo não vê, não conhece, mas vós já o tendes, porque está dentro de vós. O Espírito Santo que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo, o diabo, já está condenado. O diabo já está condenado. O Deus desse século, que impede muitos de crer nesta palavra, porque ele prefere acreditar em homens. Eles preferem dar credibilidade ao que o homem fala no telejornal, ao que o homem fala nas redes sociais, mas não dá crédito àquilo que Jesus fala, segundo a sua palavra, aquilo que Deus mandou os seus mensageiros falar. Porque as pessoas pensam que a gente está inventando história, está pregando filosofia, entretenimento. É a palavra de Deus que está sendo pregada, é a palavra de Jesus que está sendo anunciada, a verdade absoluta. Bem-aventurados pobres, aqueles que têm fome desta palavra. Não é fome de pão de cada dia, é fome da palavra de Deus, porque todos os dias que o homem viver aqui na terra, ele se alimentar desta palavra. Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu, todo aquele que come a minha carne, bebe do meu sangue, tem parte comigo. E aquele que não come e não bebe, Jesus falou que não tem parte com ele. Não tem como andar com Jesus, falar de Jesus, mas está lá jogando videogame, está lá na rede social, teclando com futura namorada, com amante, com isso e com aquilo, está dialogando com demônios. Jesus, só por meio da sua palavra. E o homem que quiser saciar a sua sede, porque a sede da alma do homem não é mata na cachaça. A sede da alma do homem, o homem não consegue matar com cigarro, nem com prostituição. Só a palavra de Deus cessa a sede, cessa a fome, porque esta palavra ela é viva. Este alimento é vivo, vem do céu. Por isso que Jesus falou um dia, lá em João 5, que Moisés deu do maná aos vossos pais, e eles comeram e morreram, pereceram. Mas o maná verdadeiro que desce do céu, o pão vivo, este eu vos dou e nunca mais morrerá. É a palavra, o pão vivo que veio do céu. João capítulo 1, versículo 1 diz: o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandeceu sobre as trevas, e as trevas não a compreenderam. Jesus veio trazer a solução para o homem. O homem que quiser beber da água que ele oferece. Um dia ele ofereceu esta água para a mulher samaritana, inimiga do povo judeu. Os samaritanos não podiam nem se comunicar com o judeu, mas Jesus, sendo judeu, sendo de Nazaré, se aproximou daquela alma, daquela pessoa, daquela mulher, porque ele veio salvar a alma do homem. Ele veio buscar o que se havia perdido. E esta mulher, como também os judeus, aguardava o Cristo, o Messias prescrito nas Escrituras. E ela falou para Jesus: eu sei que o Cristo que o Messias que se chama o Cristo virá, e quando ele vier, nos ensinará todas as coisas. Jesus foi e se declarou para ela: eu, mulher, que falo contigo, eu sou. Porque quando Deus se apresentou a Moisés, Deus disse: eu sou o que sou. Aí Jesus falou para aquela mulher: eu sou o que falo contigo. E ela falou, ela mesmo, embora Jesus revelando ela isto, ela ficou na dúvida. Aí quando Jesus falou como um profeta, e ela reconheceu, porque Jesus falou assim: vai lá, chama teu esposo, chama teu marido. E ela falou: não tenho marido. Aí Jesus disse para ela: falou com verdade, não tenho marido, porque tiveste 5 e agora o que você tem não é teu. E ela falou: veja que tu és profeta, que profetiza a verdade. Por isso que Jesus não veio para agradar, nem ser simpático, nem antipático com ninguém. Ele veio pregar: o reino dos céus é chegado até vós, arrependei-vos. Mas os principais religiosos não quiseram. Poucos quis, como Nicodemos, Gamaliel, tementes a Deus. Aí Jesus falou para ela: vai lá, chama teu marido para vir também beber desta água. E ela falou: não tenho marido. Jesus falou: dissestes bem, não tenho marido, porque tinha 5, está cheio de pessoas por aí, tem 5 mulheres, está no 6º casamento, está no 12º, 17º, se não me engano. Aquela Gretchen, a Gretchen está no 17º casamento, está batendo recorde. Adúlteros, a Bíblia diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Mas está lá, batendo recordes. Divórcios, como foi em Noé, será na volta do Filho do Homem. Aí Jesus falou para ela: me dá um pouco de água. E ela falou: você não tem com que tirar e me pede águas? E Jesus falou assim: ah, se tu soubera quem te pede, tu a me pediria e eu te daria, e a água que eu te der fará em ti uma fonte de águas vivas que jorrarão para a vida eterna. Esta é a água, o Espírito Santo, que faz do homem uma nova criatura. Ensina o homem. O homem pode ser o pior traficante do mundo, pode ser do PCC, pode ser do Comando Vermelho, pode ser da corrupção extrema, lá da fronteira, pode ser o que for, o mais miserável pecador. Se ele aceitar Jesus e quiser desta água, Deus faz ele um novo homem, uma nova criatura. Coisa que o mundo não entende. As pessoas, os estudiosos, os filósofos, os teólogos não entendem, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, não foi do século vindouro, foi deste mundo. Não foi de mártires, foi deste mundo, desta terra. Deus escolheu as coisas loucas, as vis, as desprezíveis, as que não são. Quem quiser, está escrito em Apocalipse: venha, se tiver sede, beba de graça da água da vida. O esposo e a noiva dizem: vem. Quem tem sede e quiser, vem e beba de graça. Não precisa pagar com dízimo, não precisa dar dinheiro, não precisa fazer voto, não precisa fazer campanhas. É de graça, basta dobrar os joelhos, confessar os seus pecados a Deus.
orar ao o seu pai, que em oculto te vê. Dobre os seus joelhos a Deus, não é uma imagem, é a Deus que é Espírito, e Ele é Deus de perto e é Deus de longe. Ele está junto da sua boca, junto dos seus lábios, porque visto com o coração você crê para a justiça de Deus, e com a boca faz confissão para a salvação. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O apóstolo Paulo disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e de espírito, poder de curar os enfermos, poder de ressuscitar os mortos, poder e Espírito Santo de convencer vidas ao arrependimento, ao quebrantamento diante desse Deus forte como o nosso Deus. O meu Deus não é o Deus dos católicos, o meu Deus não é o Deus dos muçulmanos, o meu Deus não é o Deus dos papas, o meu Deus é o Deus dos santos profetas, o Deus da palavra, o Deus de Jesus, é o Deus dos santos apóstolos, é o Deus que anda com aquele que quer andar com Ele, com aquele que se aparta do pecado, que aquele que professa o seu nome tem que se apartar da iniquidade. Sai do pecado, porque eu saí da idolatria do futebol, quando Jesus me chamou para servir a Ele. Eu deixei os ídolos do futebol, aqueles endemoniados, que só fazem sucesso para ganhar dinheiro e tá levando multidões para o inferno, porque a idolatria é pecado de feitiçaria, a idolatria é avareza, é pecado. Idólatras irão ficar de fora do reino dos céus, porque preferiu buscar os ídolos do que buscar esta palavra, preferiu se curvar diante de homens do que diante desse Jesus. Só que Deus escolheu os pobres. Só que maldito é o homem que confia em si, maldito é o homem que faz do seu braço a sua força, maldito é o homem que busca riquezas, porque a raiz de toda espécie de males é o dinheiro. Por causa do dinheiro o homem mata, por causa do dinheiro o homem trai, por causa do dinheiro o homem se torna um avarento, por causa do dinheiro o homem quer se achar que é um Deus aqui na terra, que manda e desmanda a qualquer hora. Ele tem a permissão de Deus de fazer aquilo que Deus permite, mas mandar, desmandar é só Deus. Deus está sentado, porque o dia que o homem ensoberbeceu em seu coração e pensou que era um Deus na terra, Nabucodonosor, Deus fez ele comer capim para mostrar que o homem não é nada, para mostrar que o homem está a serviço de quem é poderoso. Aí ele teve que reconhecer o Deus de Daniel. Ele é o único Deus, o Todo-Poderoso, Senhor dos senhores, Rei do universo. Arabandou, decantaramandá. Jesus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Príncipe dos príncipes. Ele é juiz dos juízes, Ele é advogado dos advogados. Por isso que eu não tenho advogado aqui na terra, porque se me levar para me prender, Ele vai me julgar. Ele é meu justificador. Eu não me preocupo, porque enquanto o mundo está aí buscando ídolos, buscando meios para poder se auto-beneficiar com aquilo que eles estão interessados, eu estou pregando a palavra a serviço daquele que mandou. E você, se não crê, já está condenado, porque Jesus falou: vai por todo mundo, pregue a palavra, anuncie o evangelho a toda criatura. Quem disse? Quem falou que todos são filhos de Deus? Aonde está na Bíblia isso? Mas para os padres, para os papas, todos são filhos de Deus. Jesus falou: vai, pregue a toda criatura. A Bíblia diz em João capítulo 1 e versículo 12: aqueles que receberam a Jesus, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos, a criatura se torna a ser filhos, co-herdeiro de Cristo, co-herdeiros da promessa. Então a pessoa passa a ter direito das promessas que Deus fez a Jesus. Por isso que diz em Efésios capítulo 1 que nós somos abençoados em todos os lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos assentados nos lugares celestiais.
a igreja um dia vai se assentar para julgar o mundo. O poder desta palavra, o poder do evangelho. Quem quiser, quem tem fome, fome da palavra, Jesus falou em Mateus 6, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Trabalhai não pela comida que perece, trabalhai pela comida que permanece para sempre. Olha os lírios do campo, eles não semeiam, nem cegam, e o Pai cuida deles. Nem mesmo Salomão, falou Jesus, em toda a sua sabedoria, vestiu como o lírio do campo. E ele não trabalha. As aves dos céus nem cegam nem semeiam, mas Deus, o vosso Pai, as alimenta. Mas por quê que o homem está preocupado com o trabalho, com o dia de amanhã? Porque a preocupação dele é nesta vida, é com este reino. Quem procurar ganhar esta vida, perdê-la a outra. Quer ganhar com o quê? Com a Mega Sena, para ver se fica rico? Está caindo no laço, na perdição, que está submergindo a sua alma na perdição e ruína eterna. Porque o amor do dinheiro é a espécie de toda a raiz de males. Caindo nessa cobiça, muitos se desviaram da fé. A fé, que é o firme fundamento daquilo que não se vê, esperança daquilo que está para vir, porque a prova é real, que Jesus vai voltar, porque a palavra diz, eis que cedo venho, guarda o que você tem, prepara-se para encontrar com o Senhor teu Deus, porque Jesus vai voltar para o mundo como ladrão de noite, sem avisar o dia nem a hora, mas para a igreja vai voltar como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Leão da tribo de Judá, o Alfa e o Ômega, princípio e o fim, primeiro e o último. Ele vai voltar agora para buscar a igreja, tirar deste mundo corrupto, este mundo de idolatria, este mundo de avareza, este mundo de prostituição. A igreja é santa, irrepreensível, imaculada, sem ruga e sem mancha. A igreja tem uma promessa de morar na vida eterna, o reino celeste. A igreja tem uma mensagem de Deus para o pecador que vive aqui na terra. Arrependa-se hoje, porque amanhã é tarde demais. Na segunda pregação de Pedro, os homens perguntou para eles, o que faremos, irmãos israelenses? Aí Pedro falou, salvai-vos dessa geração perversa. Olha para você ver como a perversidão tem afetado todo mundo, principalmente o Brasil. As novelas depravadas, perversas, em que ensina o homem ser homossexual, a mulher ser lésbica, a mulher trair o marido, o homem matar o irmão, o homem assaltar, o homem ser um mestre de assaltos. O que essas novelas da Globo ensinam? Essas podridões só ensinam o homem a perversidão, depravação, sexo fora do casamento. Virou uma bagunça danada. Cada um é dono do seu nariz, cada um quer seguir aquilo que o ídolo ensina. A Anitta falou que tem que dançar funk, tá lá, um monte de mulher seminua igual a Anitta, anda na rua parecendo prostituta, e as pessoas acham bonito, só que Deus está olhando o pecado cada vez mais cheirando mal a sua narina. Como foi em Sodoma e Gomorra? Essa geração não está aprendendo nada, porque lá eles sofreram o juízo de Deus, desceu do céu fogo e enxofre, consumiu aquelas cidades e as cidades circunvizinhas que estavam próximas de Sodoma e Gomorra. E disse o apóstolo Pedro que foram deixadas para o exemplo para que não vivessem impiamente como eles viveram. Mas o homem não está aprendendo nada. O homem quer internet, quer tecnologia, o homem quer cada vez mais ficar cursado, fazer magistrado, quer ser conhecido, não está aprendendo nada com o exemplo que Deus deixou, para que não vivesse impiamente. Mas não está dando atenção à palavra que Jesus um dia pregou, a palavra que um dia os profetas pregaram, a palavra que um dia os apóstolos anunciaram. Não está dando crédito.
Só que Jesus falou um dia que Cafarnaum, Sidom e Tiró, Nínive e até a própria Sodoma e Gomorra vai estar lá no dia do juízo para condenar esta geração atual, a geração que promovem tudo que não presta através dos ídolos, porque o diabo precisa de homens ao seu serviço para propagar a sua doutrina de demônios. Por isso que Paulo falou: apostatarão alguns da fé, desviarão os ouvidos da verdade, para darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que o cinema prega? Doutrina de demônios. O que a televisão está ensinando? Doutrina de demônios. Mas o homem não quer buscar na palavra conhecimento de Deus. A Bíblia diz: visto que não se importaram, para você ver onde chegou a audácia do homem, não se importaram de ter conhecimento de Deus, também assim Deus os abandonou. Deus abandonou o homem às suas práticas do homossexualismo. Deus abandonou a mulher às suas práticas do lesbianismo. Deus abandonou o homem para a sua beberrice, para a sua chocarrice, para a sua vida de depravação. Deus abandonou, porque o homem não quer conhecimento de Deus, não quer buscar a Deus. Depois da morte, vai lá mandar um parente, a família inteira vai lá no cemitério queimar velas, não adianta. Vai lá mandar o padre rezar 7 dias queimando velas, não adianta. Depois da morte, segue-se o juízo, não tem purgatório, não existe reencarnação. Para de acreditar na mentira do diabo, acredita nesta palavra. Não estou mandando você acreditar em mim, é naquilo que está escrito. Eu não estou pedindo para você acreditar numa religião, é naquilo que está escrito. Porque a palavra de Deus é a verdade, que o mundo não quer, rejeita, porque quer viver no funk, quer viver no pagode, quer viver no futebol, nas malditas idolatrias que está levando multidões para o inferno. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Quem disse que a vida é tua? A sua vida foi comprada. Se você foi comprado, você tem dono. O dono de você é Jesus. A Bíblia diz que quem destruir este templo, que é morada do Espírito Santo, Deus irá destruir no último dia. Está destruindo com cachaça este corpo, este templo, Deus irá destruir no último dia. Está destruindo com cigarro, com maconha, com prostituição, Deus vai destruir no último dia. Porque este santuário é santo. Zela por ele, cuida dele, porque se você não cuida, Deus vai destruir no último dia. A Bíblia diz que muitos irão se lamentar quando vê Abraão, Isaque e Jacó sentado à mesa, que sai do Oriente até o Ocidente. E muitos virão e dirão: abre-nos a porta, Senhor. Nós comíamos e bebíamos na tua presença, não lembra? Jesus vai dizer: não te conheço. De onde vós vieste? Não te conheço. Por que não conhece? Porque nunca se arrependeu dos seus pecados. Pelo contrário, viveu na prostituição, viveu no adultério, viveu na idolatria, viveu na murmuração, na incredulidade. Teve a recompensa da injustiça. Porque o que está escrito para aviso. A Bíblia diz que aqueles que não foram achados, seus nomes escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo e enxofre. Lago de fogo e enxofre, que lá vai estar o falso profeta, o anticristo, a besta. Falso profeta, que enganou através deste nome, desta palavra. Só usou essa palavra para ganhar dinheiro, arrancar dinheiro do povo, para mentir para o povo, para fazer fogueira santa, para andar em sal grosso, como a Universal faz, para passear em fogueira santa, para vender estátua, como a Igreja Católica faz, vender tecinho, fita ungida, óleo ungido. Esta palavra os comerciantes hão de ver naquele dia a severa sentença que Jesus vai dar a cada um segundo as suas obras, obras de impiedade. Porque a verdade de Deus
o homem não quis. Ele preferiu buscar lá no gospel, cantores gospels, para seguir nas redes sociais. Preferiu seguir nas redes sociais do que seguir o exemplo dos apóstolos. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas está lá imitando Marco Feliciano, está lá enfiado a cara na política. A igreja não se contamina com a política deste mundo. Política é política, igreja é igreja. Política não tem nada a ver com a igreja é santa, é irrepreensível. Mas por quê que esses homens estão lá? Sendo que Paulo, Pedro, João, Tiago não deram conversa para a política deste mundo. Porque o reino deste mundo, o diabo tem controle sobre ele. Mas contra a igreja, Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra a minha igreja. A igreja não é de papa, a igreja não é de bispo, a igreja não é de pastores, a igreja é de Jesus. A igreja que prega nos quatro cantos da terra, a igreja que anuncia a volta de Jesus, a igreja que prega o arrependimento, a salvação. Essa igreja que está por aí não é igreja. Isso é discoteca gospel, evangélica, que só faz comércio da fé. Isso não é igreja. Isso aí é pouca vergonha. Não deve nem ser chamada igreja, porque a igreja não se contamina com as coisas deste mundo. A igreja é santa. A igreja prega a verdade. A igreja faz o trabalho que os apóstolos fizeram, de pregar. Mas Jesus aqui fala: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, e tiverem o seu nome como mal, por causa do Filho do Homem. Sabe o que é isso? É que as pessoas não estão aceitando. Porque Jesus um dia falou: eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitastes. Mas se outro vier em seu próprio nome, a este vós aceitais. O anticristo que o mundo vai aceitar, o anticristo que o mundo vai se curvar, o anticristo, o filho da perdição, o iníquo, o filho do pecado, este o mundo vai receber com aplausos. Mas vieram os profetas, profetizando até de madrugada. Eles não aceitaram, rejeitaram, odiaram, mataram os profetas. Jerusalém, Jerusalém, que mata os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar como a galinha os seus pintinhos debaixo das suas asas, e não quisestes. Apedreje os profetas, apedreje os que são enviados. O mundo rejeitou Jesus, trocou ele por Neymar, a estrela do futebol, estrela que logo vai se apagar a luz, porque a glória do homem é como a flor que cai, seca e murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O ídolo não é nada, o homem não é nada. A Bíblia diz que ele é pó, do pó ele vem, ao pó ele volta. Ou você pensa que vai ficar aqui de eternidade a eternidade, como os testemunhos de Jeová pensam que a pessoa nasceu, vai viver aqui para sempre? E eles dizem que inferno não existe. Então Jesus é mentiroso na história. Está chamando Jesus de mentiroso. Os adventistas do sétimo dia não acreditam que inferno existe. Então Jesus é mentiroso, porque ele falou: se teu olho te faz pecar, arranca, porque é melhor você entrar no reino dos céus faltando um dos teus membros, do que você possuir os dois e ser lançado no fogo do inferno. Lá o bicho não morre, o fogo não apaga, e o bicho não morre. Lá é choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. A igreja hoje chora só porque ela sabe que o pecador tem valor. Porque se não tivesse, nós não estaríamos aqui. Eu não viria aqui para pregar a palavra. Mas Jesus mandou, porque ele sabe que a alma do homem vale mais do que o mundo inteiro. A sua vida foi comprada com precioso sangue. Então zela, busque a salvação. Não busque idolatrias, não busque homens, não busque glória dos homens, porque a glória do homem é abominável. Tudo que é levado diante dos homens, perante Deus é abominável. A glória do homem não é nada, porque Deus não dá a sua glória a ninguém, nem o seu louvor ele divide
com as imagens de escultura, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Mas o homem está lá, tirando a glória de Deus para dar para a Aparecida do Norte. O homem está tirando a glória de Jesus para dar para papas, padres, pastores, filhos do diabo, porque são obreiros fraudulentos de Satanás. Não pregam a verdade, porque o que eles querem é ganhar dinheiro, ficarem ricos, através da fé, comercializando esta palavra. Mas a Bíblia diz que o fim deles é a perdição, e a perdição deles não dormita, não será tardia. Deus não é injusto, Deus é justo. Deus faz com que a chuva caia sobre justos e injustos, o sol nasça sobre bons e maus. Deus não é injusto com ninguém. Deus está dando tempo para todo mundo que está passando aqui, de se arrepender, de se converter e nascer uma nova criatura, sair do funk, sair da prostituição, sair do carnaval, sair da mundanismo, se converter ao evangelho. Bem-aventurados significa mais do que feliz. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que anda no temor do Senhor. Bem-aventurado é o homem que anda no temor do Senhor. Bem-aventurados os que leem a palavra de Deus, os que escutam a palavra de Deus, os que guardam as profecias da palavra